O impeachment do Lula se tornou uma opção para a oposição. Por quê? Porque o governo está extremamente desgastado, o STF abriu várias e várias frentes de batalha e não está conseguindo manter todas, está tendo que dar passos para trás. E algum desses passos para trás são críticas diretas ao governo Lula. Será que a amizade acabou? Não, é só o instinto de sobrevivência desses indivíduos falando mais alto. Enquanto isso, o Lula e o governo tentam dar cavalo de pau, fazer de tudo para manter a sua base aliada, mas dessa vez mais um grande personagem pula do barco. E nem tô me referindo à Rede Globo, que pulou já há algum tempo, e nesse vídeo você vai ver que a Rede Globo tá batendo e batendo com muita força no coitado do Lula. Dito isso, também vou mostrar aqui para vocês uma fala do Tarcísio que é muito esclarecedora sobre a situação atual do Lula e sobre a situação desse pedido de impeachment que não tem, dessa vez, uma obstrução tão grande para passar e sim, conseguiria ser aprovado. Você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Dito isso, se você quer ajudar que em 2026 a gente erradique a esquerda do poder, se inscreve no canal e curta o vídeo. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, vai distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, menos voto o PT vai ter em 2026. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha aqui informando o Brasil. Então vamos começar as notícias relevantes de hoje. Começando com um ponto internacional, Milei tenta aprovar a redução da maioridade penal para 14 anos. A grande verdade é que essa questão de maioridade penal nunca deveria existir. O indivíduo deveria ser avaliado pela gravidade dos seus crimes. Ah, ele tem 14 anos e liquidou alguém. Ele tem que ser tratado como adulto. Por quê? Liquidar alguém é um crime de adulto. Ah, ele roubou uma bala. Obviamente que tem que ser um peso muito menor e até um peso menor do que se fosse um adulto roubando bala. Porque se ele roubou uma bala, isso provavelmente é culpa dos pais. Os pais estão dando uma má educação. Então, dessa forma, o governo, o Estado pode intervir. Mas, pô, alguém que fez um crime bárbaro não pode ser considerado, ah, coitado, ele é uma criança. Não, ele está agindo como adulto. Então, tem que ser punido como adulto. E o Milei está seguindo o caminho do Bukele. O Bukele já está 900 dias sem homicídio. E aí vai vir gente falando assim, mas, Floriano, ele tem uma prisão gigante, ele tem uma prisão com 40 mil pessoas e sem direitos humanos. Beleza. Nesses 900 dias, se você considerar a taxa de homicídio anterior, ele já salvou mais de 6 mil vidas de El Salvador. Ou seja, daqui a pouco ele vai ter salvado muito mais vidas do que os presos. Ou seja, nesses 3 anos apenas, ele já salvou mais de 6 mil vidas. Ou seja, mais de 10% das pessoas que estão presas. Daqui a pouco, se você colocar 10 anos, vai ultrapassar muito. Porque ele tirou os criminosos da rua. E nem a gente está considerando que ele está começando a reabilitar esses criminosos com profissões, obviamente, os que não são muito perigosos, para tentar readaptar essa galera na sociedade. Porque se você solta um ou dois desses criminosos que não têm penas muito graves e eles vão para a sociedade, eles podem realmente virar cidadão de bem, porque eles não conseguem mais criar aquela rede. E também ele deixou um exemplo claro que o crime não compensa em El Salvador, diferente de outros países da América Latina, como por exemplo o próprio Brasil. Dito isso, vamos continuar. Agora a gente já começa a ver a fraqueza do STF. Zanin libera celular em plenário que julga núcleo 4 da trama golpista. Por que fraqueza? Eu mostrei para vocês ontem que a OAB tinha recomendado seus advogados a não aceitarem a lacração dos seus celulares durante a audiência pública, ou melhor, durante audiências de plenário, STF, qualquer situação. Por quê? Porque o Zanin tinha feito um processo, tinha lacrado o celular de todo mundo, de todos os advogados, e agora ele dá um passo para trás. Florina, a OAB mais forte que o STF? Obviamente não, mas o STF abriu tanta frente de batalha, e tem uma frente de guerra e batalha muito forte, rolando com o enviado do Trump. Então se eles continuarem abrindo várias frentes, eles vão perder. Mesmo que eles sejam muito fortes, mas se eles abrirem frentes com 10, 20 membros, 20 instituições, eles não vão permanecer de pé. Então eles estão com um certo receio, na minha humilde opinião. E seguindo nessa linha, vem aqui o Gilmar Mendes e fala, é um ato extremamente covarde de Gilmar sobre fraude no INSS. Fizeram alguma coisa? Pediram para alguém se manifestar em 48 horas? Não. Mas essa crítica vai diretamente para o governo. Ou seja,
ele tá cutucando o governo, obviamente sem querer, porque ele tem que diminuir a pressão sobre a instituição tá com muita pressão. Se eles continuarem assim, eles vão perder completamente o poder de ação, e eu acredito que eles estão com medo do enviado do Trump, o que ele pode concluir, o que ele pode fazer com a conclusão que ele tirar aqui no Brasil. Dito isso, agora foi descoberta uma nova fraude no INSS. Essa não é tão grande, mas tem outra que é gigantesca. Ultrapassa a casa dos 50 bilhões de reais, alcançando até 90 bilhões. Presta atenção. Elisa, ótimo dia para você, Basília, Isabel Mega, quem tá acompanhando a gente. Parece até mentira, né? Quando a gente se depara com tantas investigações. A cara de pau desses investigados, não vou chamar de criminosos, mas pessoas investigadas, e que a Polícia Federal aponta crimes contra essas pessoas. Essa operação é em relação à fraude do INSS, mas não a operação que a gente estava contando já há 2 semanas. Uma nova operação também mirando fraudes no INSS de um grupo, uma família inclusive, criando idosos fictícios para ganhar benefício, ganhar dinheiro com os benefícios que os idosos têm direito. Um deles, por exemplo, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que alguns idosos e pessoas com deficiência têm direito a um salário mínimo. Nesse esquema, a PF aponta então que ele já ocorria há pelo menos 20 anos e esse grupo arrecadou, lucrou do dinheiro público, dinheiro da União, dinheiro de todos os contribuintes do Brasil, mais de 11 milhões de reais. E diz que com essa operação de hoje tem um bloqueio de 5 milhões que iriam para esse grupo, mas está sendo tudo agora desbaratado. Por isso que a PF está nas ruas, inclusive essa operação tem a participação do Ministério da Previdência Social, que o INSS está dentro desse ministério, e os agentes estão cumprindo 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão contra esse grupo em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Todos os mandados em Minas Gerais contra essa rede. A PF aponta então que esse grupo participa de associação criminosa e também... 20 anos roubando. É exatamente isso. 20 anos. E provavelmente nasceu exatamente no governo PT. E agora temos uma segunda catástrofe. E temos que entender que cada catástrofe, cada escândalo deteriora ainda mais a imagem do governo, que já lá não tem uma grande imagem. Lembrando que a associação do Lula com corrupção, Lula e roubo é muito óbvia e clara. Mas preste atenção nesse vídeo aqui, que você vai entender que o buraco é mais embaixo e é muito maior do que você imagina. Da história da política. Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Roubaram 90 bilhões os aposentados. Olha isso aqui. São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais. Vocês prestaram atenção que começou em 2023. Quem que virou presidente em 2023? O Lula. A gente precisa instaurar essa CPI urgente. Agora, o que me chama a atenção aqui no Congresso Nacional, que a urgência é aumentar os números dos deputados. Eu quero chamar a atenção aqui dos deputados federais e senadores da base do governo que ficam falando aí que isso já vem... Isso aqui vai pressionar para passar a CPI do INSS. Isso vai deteriorar ainda mais a base do governo. E eles querem, como já anunciaram, ressarcir todos os aposentados. E a pergunta é, da onde vai sair o dinheiro? E aí, como uma jogada política, começou a circular isso aqui. Congresso cogita fazer PDT ressarcir roubo dos aposentados com fundo eleitoral. Isso aqui foi uma forma, pelo que anda nos bastidores, boatos, uma forma do Lula apertar o PDT para não sair da base aliada do governo. Mas não adiantou e o pior aconteceu, caros amigos. Como assim o pior aconteceu? Preste atenção nessa breaking news. E agora, breaking news aqui no Bastidores CNN. Após a troca no Ministério da Previdência, o PDT decidiu deixar a base aliada do governo Lula
Informação da nossa repórter Luciana Amaral. Segundo o líder do partido na Câmara dos Deputados, o deputado Mário Ehringer, essa posição foi unânime. Vocês lembram? O líder do PDT deu uma entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN e disse: se Carlos Lupe deixasse o Ministério da Previdência Social, nós sairíamos do governo. Dito e feito, toda a bancada do PDT na Câmara dos Deputados, 17 parlamentares, votaram de maneira unânime para que o partido deixasse a base aliada. Eu conversei no domingo com a ministra Gleisi Hoffmann e ela me disse que estava em um trabalho constante para evitar a saída do PDT. Agora, o PDT vira um partido... A Gleisi é muito ruim. O Lula cometeu um erro colossal em colocar a Gleisi nisso, mas continua, atenção aí. Partido independente, assim como é hoje o PSDB, ou seja, partidos que não são de oposição, mas não são do governo. Isso mostra uma insatisfação generalizada no partido com a saída de Carlos Lupe. Inclusive, eu conversei com aliados de Carlos Lupe e ele está bastante frustrado com a sua saída do governo. Lembrando, Carlos Lupe disse que pediu uma investigação sobre as fraudes do INSS. Carlos Lupe não está na investigação da Polícia Federal, mas Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar estancar a crise, demitiu o ministro, que é também o presidente honorário do PDT. Ou seja, ele perdeu mais um grande aliado, que era muito relevante, já que ele tem poucos aliados. Essa queda pode fazer sentido agora a aprovação da anistia, ou seja, pautar a anistia e também a CPI do INSS. Ah, Floriano, já não tá tão ruim? Calma que fica pior. E agora tem exatamente o que eu falei no vídeo. Oposição fala em impeachment após o escândalo do INSS. E como eu falei, com a saída do PDT, fica uma rota clara. Não tem mais tanta dificuldade para pautar o impeachment. Mas agora tem a questão. Será que faz sentido estratégico pautar o impeachment? Por quê? Tem mais bosta para entrar no ventilador. Presta atenção nesse vídeo aqui, tá? Presta atenção nesse vídeo aqui e depois eu vou colocar o Tarcísio para te explicar o porquê que pautar o impeachment agora pode não ser uma boa ideia. Pode, não quer dizer que não vai acontecer, mas pode não ser. Primeiro presta atenção nesse vídeo. De um lado, precisa então fazer um recadastramento. O governo está pensando nisso. Isso poderia ser, ouvi hoje, isso poderia ser feito em 2 meses. Agora, isso não significa que todo mundo que vai cancelar não autorizou o seu desconto. O governo, a partir do momento que vai receber a informação dos aposentados e pensionistas de que eles não autorizaram, teria que fazer uma checagem com a entidade. Isso poderia exigir até mesmo perícia de assinaturas. Este é um processo que pode levar muito tempo. O governo politicamente não tem esse tempo. Então se discute mesmo uma devolução que custaria aos cofres públicos. Quer dizer, as pessoas vão receber, mas quem vai acabar pagando é o Brasil inteiro, é o país todo, porque afinal o dinheiro do governo, o dinheiro do Tesouro, é o dinheiro que se arrecada de todos os brasileiros. Ou seja, mais um escândalo, mais um desgaste. Ou seja, o que eu tô falando para vocês que a rota para o impeachment não está difícil, está muito clara, é muito óbvio. E agora, na sua cabeça, fala assim, então dali, vamos pedir o impeachment. Não necessariamente. Presta atenção nessas falas do Tarcísio, que eu acho que vai ficar bem claro para você também. O que nos cabe agora é, primeiro, fazer o melhor trabalho possível em São Paulo para que esse Estado possa entender que é um projeto de Brasil diferente do que está aí, que o que está aí é um projeto de fracasso. E segundo, que a gente ajude a construir esse projeto de Brasil, porque o caminho está posto. O caminho não é fácil, o caminho é um caminho duro, porque o desmantelo está sendo tão grande que as alavancas que vão ter que ser mexidas para o Brasil encontrar um caminho de prosperidade são alavancas duras. Agora, essas alavancas proporcionam resposta rápida. Rapidamente o mercado percebe a mudança de posição, rapidamente o investimento volta, o fluxo de capital volta, o câmbio aprecia, a inflação baixa, a taxa de juros baixa. Então, por mais que as medidas sejam duras no primeiro momento, elas proporcionam um resultado muito interessante. E a gente tem que colocar isso na mesa. Como é que esse projeto vai ser construído? O que a gente vai oferecer? E aí tem um grupo que vai oferecer esse projeto para o Brasil e aí o protagonista, no final das contas, quem vai pilotar esse projeto, importante é ter o projeto, vai ser o Bolsonaro que vai dizer qual é o caminho que a gente vai tomar.
Ele tá falando exatamente do plano do Temer e ele tá falando quão difícil vai ser para o próximo governo assumir esse barco furado. Mas entenda o seguinte, presta bastante atenção. Se agora você pauta o impeachment, vai levar mais ou menos 6 meses para o Lula cair. Ou seja, ele cai no final de 25 e beleza, no início, ali pro final do 25, assume o Alckmin. O Alckmin vai sentar em uma bucha gigante e um caminho para impeachment gera muita instabilidade, vai ter muita instabilidade no país, vai prejudicar ainda mais o que já está acontecendo. E o Lula e a esquerda vai colocar: tudo o que está acontecendo agora é por causa do impeachment. Me tiraram do poder e por isso que a economia foi pro buraco, aconteceu e tal. Vai inventar uma grande desculpa, tá? Beleza. Ou seja, o impeachment agora é perigoso e o brasileiro teve a sua educação roubada, então ele não consegue antever as coisas. Lá em dezembro, novembro, quando o dólar bateu 6,30, eu peguei e fiz vários vídeos, vai ter uma inflação gigante em janeiro, fevereiro e março, vai ter inflação gigante. E era óbvio, mas a reputação do Lula não caiu em dezembro, não caiu em novembro, foi cair só em fevereiro e janeiro. Por quê? Foi na hora que o cara saiu da casa dele, foi comprar o arroz, foi comprar o café e tava muito caro. Mas era óbvio, se você olhasse o Jornal Nacional, se você desse um Google, você ia ver o preço do dólar explodindo. E quando você visse isso, não precisava ter 300 neurônios. Se você tivesse 2 neurônios, você já consegue conectar. Vai ter inflação. Então você já ia começar a ficar insatisfeito com Lula no mês anterior. Não, mas o brasileiro só entende quando chega a conta. Nesse exato momento, tem uma crise contratada, tem uma inflação contratada, a gente vai ir para um buraco econômico, a gente vai ter uma taxa de desemprego maior, que até aumentou agora, mas bem pouco ainda está muito baixo, mas a população só vai ver quando bater na porta. Então a oposição tem que deixar a crise acontecer, todo mundo chegar e sentir o buraco para depois tirar. E, pelo que tudo indica, existe tempo hábil para isso, ou seja, o Brasil vai entrar no buraco dentro do governo Lula. E por isso que não faz sentido o impeachment nesse exato momento. Obviamente que isso aqui não é uma certeza que não vai acontecer, porque cada vez o cenário fica mais tranquilo para a tramitação disso. Mas a oposição, de forma estratégica, não quer fazer isso. E o nosso Tarcísio está ali reforçando mais uma vez que o plano do Temer provavelmente vai se tornar real e isso realmente deve mudar completamente o futuro do país. Dito isso, se você quer ajudar a vencer essa guerra em 2026, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. As notícias relevantes vão salvar o país em 2026. Um abraço, até o próximo vídeo.